Eu tava conversando aqui com o Rodrigo, eu vou fazer outra pergunta, mas a gente vai voltar nos portais. Não sei se você viu, meu querido Rodrigo, que eles desligaram o CERN, você ficou sabendo disso? Sim. Você tem porque o CERN é um acelerador de partículas da Suíça, para quem não sabe, em que eles fazem experimentos que eles chegam em coisas inimagináveis para o ser humano. O que eles viram lá? Que você pode ter ido lá em projeção. Primeiro temos que entender o seguinte, o CERN não é único. Nós temos o Sirius aqui em Campinas, que também é um acelerador de partículas e grande. Tem na Austrália. Nós temos hoje cerca de 50 aceleradores de partículas operacionais no mundo, entre corporações bilionárias, instituições militares, Área 51, base de Dulce, base de Denver e as outras bases que eu não lembro o nome, além do CERN. Então as pessoas estão fazendo um alarde por sensacionalismo para engajamento. O CERN foi desativado oficialmente por uma questão de manutenção e atualização de software e de hardware. Essa é a informação real. De fato, eles conseguem abrir fendas dimensionais? Sim, abrir portais, porque é simples. Eu vou chocar partículas à velocidade da luz, na hora que eu tenho uma explosão, eu abro uma fenda gravitacional. Eu rompo o tecido tempo-espaço da constante. Para que isso não exploda o planeta, o que eles fazem? Eles têm aqueles ímãs gigantes que criam um campo de contenção, tipo um campo de força. E dentro desse campo de força, eu abro matéria exótica. Eu faço com que matéria escura se materialize, abrindo uma fenda dimensional. É isso que eles estão fazendo. E não só o CERN, todos fazem isso. Só que o CERN, como é o maior, supostamente tem mais investimento financeiro e tem mais pessoas importantes ali, a coisa foi além do normal. Então, pessoas que se dizem ter trabalhado no CERN, que a gente não sabe se é verdade, eles alegam que eles têm tido contato com seres de outras dimensões. Mas a gente não consegue ter uma comprovação, são falatórios. Então a gente tem que se ater à realidade científica. Oficialmente o CERN foi fechado para atualização e melhorias. Ponto. Extraoficialmente, ele parou no mesmo dia, no dia anterior do terremoto da Venezuela. Por que será? Aí tem um monte de teorias e conspiratórias. Então, assim, do ponto de vista de projeção, eu estive muito poucas vezes ali. Muito poucas vezes realmente. E as poucas vezes que eu estive, eu percebi aberturas de frequências para outras realidades. Sim, realidades boas e algumas não boas. É como se eles tivessem aberto uma fenda no tempo. Algumas para o futuro e outras para o passado. O passado pegou a Guerra de Órion, entende? E outras a futuro pegaram futuros potenciais da humanidade. Então, aí vem aquela questão. Vamos pegar o filme do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro 1. Muitas coisas daquele filme estão acontecendo hoje. Então, há quem diga... Eu já vi um programa no americano que um ex-militar americano diz que aquilo é real, que ele viajou até o futuro e a Skynet existe e a humanidade está sendo destruída por robôs, que deu origem àquele filme. Isso é óbvio que vai acontecer. Já tá. Que vai acontecer. Aquilo é uma linha futura da humanidade. Aí eu tenho outras linhas futuras. A outra é os PC2 e os P50 e 47. É outra, que aí entra agora o cabeludinho com um eventual ogiva nuclear e uma guerra nuclear na sequência. Aí eu tenho uma outra... Cabeludinho? É, o presidente americano, né? Ah, é que eu não sei se pode falar o nome dele, né? Eles podem. Porque que eu fiquei imaginando. É o loirão, loirão. É que o Edu falou, ó, isso não pode, tem tanta coisa que não pode falar que eu... É isso mesmo, né? Não pode falar nada. Senão a nossa live vai embora. E aí, nessa linha, eu tenho uma terceira linha, que é a linha ascensional do Comando Estelar, fazendo o resgate para uma nova Terra de 6D. Então eu tenho, na verdade, potencialmente vários futuros relativos a partir desse momento. E como que eu vou escolher esse futuro? Pela minha vibração, pela minha frequência. Se eu busco o caminho micaélico, o caminho do amor, o que Jesus ensinou, Gautama, todos os grandes mestres, eu vou vibrar em outra oitava. Então quando eu desencarnar, eu vou para aquela oitava e vou seguir naquela linha de existência por ressonância. Mas se eu estou hoje preso à informação que guerra, desgraça, economia, etc, eu estou ficando numa frequência que vai me levar a uma terceira guerra, ou aos P52, ou aos bunkers subterrâneos no futuro. Então a gente escolhe a frequência na qual vibra. Isso é chamado entrelaçamento quântico, ressonância quântica. Quem é a maior subunidade no Brasil sobre isso? Hélio Couto é a pessoa que vem falando sobre isso há mais de 20, 30 anos. Por aí. Entende? Isso é ressonância. Então a gente tem que entender que o que eu ressono é o que eu vou encontrar no meu caminho, ou seja, pós-vida, né? Ô Romo, vamos fazer um exercício aqui interessante. Então, o CERN abriu uma fenda e o cara voltou para uma guerra antiga de Órion, ou a Segunda Guerra Mundial, qualquer coisa assim. Se ele mexer naquilo, o que acontece? Ele cria um paradoxo, ele não altera que nem o filme De Volta para o Futuro. Isso é uma besteira do Spielberg. Por exemplo, se eu voltar no passado
e fazer que meus pais não se conheçam, eu criei um paradoxo, porque eu já existo, eu não vou me desintegrar, não tem como, eu já existo. Então eu vou criar uma paradoxa temporal na qual eu não existo. Então eu posso voltar no passado e evitar a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou ter um histórico na qual não houve uma Segunda Guerra Mundial. É um paradoxo em relação à nossa história. Mas não dá para alterar o passado, então. Você pode alterar. Mas cria um paradoxo. Exato, cria um paradoxo. E não... bom, isso é uma... Esse paradoxo é o que a gente chama hoje de realidade paralela. Tem várias. Por exemplo, a Terra supostamente teria hoje umas 30 e tantas realidades paralelas. Por quê? Do ponto de vista nosso humano, começou com o Projeto de Filadélfia. E antes do Projeto de Filadélfia começou com o sino dos alemães lá da Segunda Guerra Mundial. Que teriam alterado o fluxo de existência. Então, a partir disso, vem o projeto Montauk, que é uma máquina temporal americana, na qual, segundo os dados, o próprio Drunvalo comentava isso na época, eles viajavam no tempo, alteravam as situações para manter os Estados Unidos sempre no poder bélico, militar e econômico. Tá? Então, nós passamos a ter mais de 30 realidades paralelas por causa de manipulações do tempo e espaço tecnológicas feitas por nós. Os Anunnakis fizeram a mesma coisa ao destruir Lemúria e Mu. Eles criaram uma paradoxo na qual eles não têm. Em outro plano, Maldek nunca foi explodido. E a história, se a gente for, né, todo mundo entende o que eu estou falando aqui, que é o Bigodinho, né? Todo mundo sabe que eu não posso falar o nome dele, que é um sujeito desgraçado. Muito bem. Aí ele criou, então, provavelmente uma realidade paradoxal e foi para outro lugar. Sim, ele fugiu. Está documentado que ele não morreu. Ele se clonou, ele fez mais de 36 clones dele. Tá? Isso tem até um filme, Os Meninos do Brasil, década de 70 esse filme, com Gregory Peck, que era o ator principal. Tá? 36 clones? 36 clones. Tá por aí. Tá ali, e esses caras não morrem. Eu já tive na Antártida em projeção com a Maria Orsix, eu nem sabia que era ela, muito antes de descobrir, fui descobrir depois. Eu li uma matéria na revista Ama Luz, não sei se vocês lembram da Ama Luz. A partir dessa matéria, eu fui levado mentalmente ao Quarto Reich, lá na Antártida, conversei com um pessoal, com uma mulher, linda por sinal tal, nem perguntei seu nome, me ensinaram um monte de coisa. 10, 12 anos depois, uma pessoa da ABIN, lá de Brasília, um amigo meu da ABIN, que é meu informante com um monte de coisa que ele me passava da Dark Web, essas coisas, porra, eu tava com a Maria Orsix aqui no congresso, quem que é essa? Tu não sabe? Eu não sei, ele manda o dossiê dela, desse tamanho o dossiê. Porra, era a mulher que eu tinha estado em projeção 10, 12 anos antes. Falei, caralho. Aí eu voltei. Falei, não, a gente aqui tem uma durabilidade de 200 e poucos anos, porque eles fazem aquela ação do sangue a cada 6 meses e usam tecnologia para não envelhecer. O Bigodinho pode estar vivo em um dos seus clones ainda. Aqui ou numa realidade paradoxal? Aqui, na Antártida. Ele coordena muita coisa lá ainda. Na tal da pirâmide lá, você não, essa besteira? Existem 40 cidades debaixo do gelo ali. Já ouvi falar nisso. Tá? Essas 40 cidades têm hoje cerca de 1,2 milhões de alemães, austríacos, noruegueses, suecos, finlandeses morando ali. Só raça ariana. Eles são racistas ao extremo, não tem outra cor. Só arianos com QI acima de 140 pontos. Abaixo disso você não é aceito. Caramba. Tá? E todos geneticamente modificados. O Sherminator aqui foi louco o suficiente que ele falou que queria fazer uma live na Antártida. Ele não vai voltar. O acesso lá é restrito, né? Eu já tentei fisicamente de barco, de avião. Né? Já tentei tudo. E a única vez que eu consegui, o avião que eu ia quebrou. E toda a equipe que estava lá, na qual eu morreram todos. Caramba. Eu ia com um boina negra, um coronel do exército chileno, amigo do meu pai que me conseguiu, eu ia como engenheiro químico na área de pesquisa para lá, e estava tudo certo, só que eu não consegui chegar. As 37 pessoas que estavam naquele grupo de expedição para dentro da Antártida, supostamente teve um terremoto, abriu uma fenda e todos morreram. Essa é a versão oficial, porque nunca apareceram os corpos. E aí alguém não deixou eu ir naquela expedição. Eu nem vou tocar muito nesse assunto, porque isso é muito recente, mas teve um cantor americano aí que foi lá pro Antártida, não sei o que, e, né, não está mais entre nós. Não sei se vocês viram, mas não vamos estender esse assunto, porque esse assunto é perigoso. Pensa o seguinte, você tem uma atividade militar extremamente cara para sustentar. O que eles escondem ali? É só pensar dessa forma você já vê que é algo além do normal.
Ô, Romulo, eu queria que você falasse um pouco do planeta vermelho, que é o Hercólobus. Não, é uma estrela anã, Estrela marrom. anã. Bom, o Hercólobus, gente, ela está nas escrituras do Enoque, em um dos 5 livros do Enoque. Então o que acontece? O nome Hercólobus aparece na literatura do Enoque e no livro Testamento de Noé, tá? E por alguma situação, o mestre Rabolu, lá de Iósio, da Gnose, não lembro direito agora, ele tornou público isso num livreto. E daí a gente aqui, na nova geração, começou a falar disso. Mas na verdade, o nome vem das escrituras hebraicas daquela época. Então, segundo o que nós sabemos, é uma anã marrom, que não brilha que nem o nosso Sol, que teria mais ou menos de 5 a 6 vezes a massa e o diâmetro de Júpiter, numa órbita de 30 graus perpendicular em relação ao eixo, ao sistema equatorial do sistema solar, com uma rota que fica complexa, que, segundo o astrônomo Rudimar, ele deve ter uma órbita de 6.600 anos, mais ou menos, passando por nós, diferente ao Nibiru, que é a cada 25.700 anos. E toda vez que ele passa, ele tem 3 órbitas possíveis. A órbita externa, que é entre Júpiter e Marte, que não nos afeta maiormente, a segunda órbita, que é entre Marte e a Terra, que nos afeta parcialmente, e a terceira rota, que é entre a Terra e Vênus, que ferra com a gente. Seria a órbita ligada ao dilúvio, à destruição, etc. Só que o que acontece? Ele já foi visto pelo IRAS, no infravermelho. E eu tenho, para mim, uma percepção que aquele astro ele deve vibrar em matéria bariônica, pelas anomalias que ele tem causado no sistema solar. Ele tem uma cauda dupla de quase 80 milhões de quilômetros de detritos e rochas. E aí vem uma coisa curiosa. Se vocês pegarem historicamente, até o ano 87, que é o ano da convergência harmônica, só existia um cometa na Terra, o Hale-Bopp. Mas ninguém. Hoje, todo ano, passam 4, 5, 6 cometas pela Terra, fora os asteroides. Por quê? Nós entramos na chamada zona neutra, que é o cinturão de Fótons, onde nós estamos nos chocando com os detritos do Hercólobus, que está numa órbita que é uma divergência. Alguns dizem que ele vem da direção de Júpiter-Marte para cá. Outros dizem que ele vem da direção, já fez o periélio em 2016 pelo Sol e está se aproximando pela órbita de Mercúrio-Vênus para cá. Como a NASA fechou os telescópios para os amadores, para o público, a gente não tem imagens nem gravitacionais para saber a real posição dele. Qual é a verdadeira órbita dele. Então alguns dizem que vem da parte externa, outros dizem que ele já fez o periélio, que é a volta ao Sol e está vindo na nossa direção. Ele não vai se chocar com a Terra, ele vai passar perto, gerando terremotos e anomalias como estão nas escrituras do Apocalipse. Só que aí é tudo uma teoria. Na prática a gente não tem como falar porque não há evidências, eles encobrem as evidências. Então a gente percebe que a gente tem bunkers sendo construídos por milionários. Sim. E outras questões aí, né? Tu vê que na Suíça não, na Noruega, né, eles fizeram um bunker depositando todas as sementes dos alimentos do mundo inteiro para o apocalipse do dia de amanhã. Por que isso? Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Então a informação é privilegiada para os bilionários desse planeta. Caramba, que loucura. E o que é essa informação? Que nós vamos passar por uma grande transformação geológica e planetária como aconteceu no passado. A cada 13 mil anos a Terra inverte os polos e tem tsunamis e terremotos, como a gente está começando a perceber. Entende? Então, quando vai acontecer, a gente não sabe. Pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, daqui a 6 horas, ninguém sabe. Então, por isso que eu ensino que a gente tem que elevar a frequência, vibrar em coisas boas, se envolver com pessoas boas e vibrar numa energia legal para, se a gente desencarnar, estar numa energia superior. Se não dá. Que é o que Cristo ensina, o amor ao próximo.